E aí galera, tudo bom? Meu nome é Lampião. Passei aqui hoje só para dar uma dicasinha básica sobre um dos principais assuntos que caem no Enem, que é tudo que fala sobre água. Preservação da água, economia de água, não a desperdício, não a poluição, enfim, preservação das matas ciliares, preservação das nascentes, enfim, tudo que tem a ver com esse assunto cai no Enem e cai direto. E esse ano a gente tem um agravante, né? Aquele acidente que aconteceu lá em Mariana, que acabou detonando o Rio Doce, e a gente vai até poder fazer alguns ganchos aqui sobre algumas coisas que podem ter relação com o acidente de Mariana. Bom, uma das principais formas de poluição da água doce, né, dos rios, de lagos, etc., é a magnificação trófica. Rapidamente aqui, só para a gente ter uma noção. Magnificação trófica, como você pode ver aqui no esquema, é o efeito cumulativo de substâncias não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar. Veja que, quanto mais você sobe na cadeia alimentar, mais alta é a concentração dessa substância. Agora, preste atenção que magnificação é o efeito de potencialização desse poluente ao longo da cadeia. Por quê? Sendo uma substância que não pode ser digerida, nem pode ser excretada, ela vai passando de um nível trófico para o outro à medida que os seres vão se alimentando. E é claro, jamais se esqueça, quanto mais no topo, mais contaminado o indivíduo está. Potenciais poluentes que podem atuar nesse sistema. Pesticidas não biodegradáveis, como o DDT, muito usado na agricultura, né, por longas décadas. BPC, DDD, que são outros pesticidas também. E os metais pesados. Aproveitando a ideia dos metais pesados, como mercúrio e chumbo, e fazendo um gancho com o acidente de Mariana, preste atenção, hein? Já foram detectados na água do Rio Doce muitos metais pesados em concentrações muito elevadas, que antes não existiam. Então, pode haver aqui uma chance de questão, o cara explorar o efeito cumulativo desses metais pesados provenientes da barragem da Samarco, do acidente lá de Mariana. Uma outra questão também que pode puxar o gancho aí com o acidente de Mariana. A turbidez da água do Rio Doce está muito alta. Sendo grosseiro, a água está barrenta, tem muita partícula em suspensão, tem muito sedimento em suspensão. Isso atrapalha a penetração da luz e certamente afeta a atividade fotossintética das algas. E é claro, as algas estão só na base da cadeia alimentar. Todos os outros seres que ali estão dependem das algas. Então isso também seria, né, um problema decorrente do acidente em Mariana. Quando a gente fala de uma forma geral de poluição aquática, eutrofização é o assunto que mais caiu no Enem até hoje. Em quase todas as provas, vocês podem consultar as provas, você vai ver alguma coisa que tem relação com eutrofização. Eutrofização é o quê? Eutrofização é simplesmente excesso de matéria orgânica na água. Desde os primórdios até hoje, a maneira mais simples que a gente tem de aumentar a carga orgânica num sistema aquático é o lançamento do esgoto doméstico sem tratamento, o esgoto doméstico in natura. Uma realidade que, infelizmente, acontece no Brasil todo, no mundo todo. O excesso de matéria orgânica na água provoca o que a gente chama de aumento da DBO. Olha essa sigla aqui, ó, DBO. Isso aparece direto por aí. Significa demanda bioquímica de oxigênio. Aumentou a demanda por oxigênio. Por quê? Quanto mais matéria orgânica disponível, mais decompositores aeróbicos a gente tem. Eles vão consumir excessivamente o oxigênio e isso provoca uma redução na concentração desse gás. Então veja, ambientes eutrofizados são pobres em oxigênio. E é claro, falta de oxigênio acarreta o quê? Morte de muitos seres aeróbicos por asfixia. Isso inclui principalmente os peixes que servem de alimento, né, para as populações ribeirinhas, etc. Então, é muito comum, quando a gente vê um ambiente eutrofizado, ver muito peixe boiando, que já é uma consequência da falta de oxigênio. Mas repare, peixe morto é mais matéria orgânica, num ambiente que já não tem oxigênio. Isso então vai provocar o quê? Um novo boom de decompositores. Só que no segundo momento, decompositores anaeróbicos, aqueles que decompõem na ausência de oxigênio, que vão liberar algumas substâncias químicas que dão aquele odor característico de valão, aquela cor característica escura, e veja que é um ciclo vicioso, né? Quanto mais poluente você tem,
menores são as condições de renovação do oxigênio, porque a água fica turva, fica escura, isso dificulta a passagem da luz e, consequentemente, a renovação do oxigênio, ok? E é sempre bom a gente lembrar que existe uma coisa que está relacionada com a eutrofização, mas que não é sinônima de eutrofização. Quando você vir por aí essas manchas verdes, esse excesso de algas ou excesso de plantas aquáticas num sistema aquático, o que acontece? Significa que nessa água tem excesso de nutrientes minerais. E esse sintoma que você está vendo aqui é o que a gente conhece por floração verde, ou seja, tem nutriente em excesso, isso provoca um boom, uma reprodução excessiva de algas ou de plantas, e ao contrário do que se pensa, isso não vai aumentar a quantidade de oxigênio. Muito pelo contrário, esses seres acabam morrendo, competindo por luz, e a gente acabou de ver que excesso de matéria orgânica na água desencadeia uma eutrofização. Então veja, floração e eutrofização são coisas diferentes, mas que estão muito interligadas, ok? Não se esqueça, floração se refere ao excesso de algas na água em virtude do excesso de nutrientes inorgânicos. E para fechar essa dicasinha, veja que eu estou só me preocupando aqui com água doce, poluentes específicos da água doce. Olha bem, a poluição térmica corresponde a toda vez que se lança um efluente quente no curso d'água. Água quente, resumindo, mesmo que seja água quente limpa, isso é um poluente. Por quê? O X da questão está aqui, ó. O aumento da temperatura da água é inversamente proporcional à solubilidade dos gases em água. O que significa? Quanto mais você aquece a água de um sistema, mais você expulsa dessa água o oxigênio. Então, qual é a consequência final da poluição térmica também? Morte dos seres aeróbicos por asfixia. Então, se liga nisso. Magnificação, o excesso, magnificação, o efeito cumulativo de substâncias não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar. Eutrofização, excesso de matéria orgânica na água. Veja que magnificação e eutrofização são coisas bem distintas. E poluição térmica, que se refere ao lançamento de efluentes quentes na água, mesmo que seja água limpa. Isso vai diminuir a oxigenação da água. Espero ter ajudado. Boa prova para todos. Um abraço e até a próxima.